Segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 20. Hoje eu quero falar sobre o Espírito Santo trouxe a palavra até nós. Quem achou, diga emuná. Isso. Diz assim o texto. Primeiramente, porém, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movido pelo quê? Espírito Santo. Posso ouvir um amém? Então nós podemos aqui perceber que o próprio autor, Pedro, desta carta, ele está dizendo que nenhuma profecia foi interpretação humana. Nenhuma profecia foi dada por vontade de homem algum. Tudo aquilo que encontramos na Bíblia é inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Posso ouvir um amém? Amados, a palavra de Deus foi inspirada pelo Espírito Santo, aproximadamente 40 autores. E tem pessoas ainda que querem mudar alguma coisa na Bíblia, querem adaptar. Não se pode fazer isso. A Bíblia é a palavra de Deus. Posso ouvir um amém? Isso precisa ficar claro na sua mente. Isso precisa ficar claro na sua vida. A Bíblia é uma obra distinta de qualquer outra literatura do mundo. Por quê? Porque ela é fruto exclusiva da inspiração divina. Veio da parte de Deus para alcançar a humanidade. Então não há outra fonte confiável e válida para que o ser humano venha apoiar a sua vida e as suas decisões. Ou seja, Deus inspirou a homens para que escrevesse a palavra de Deus, para que hoje eu e você pudéssemos tomar as melhores decisões da nossa vida. Posso ouvir um amém? Amado, nada do que está na Bíblia foi produzido pela vontade do homem. Por isso as escrituras não são feitas com resultado de conjectura, de consideração, ideia humana, nada disso. Toda ela foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Eu quero deixar isso bem claro, porque tem pessoas que deixaram de acreditar que a Bíblia é a palavra de Deus, deixaram de acreditar que é um livro espiritual, não é um livro de contos, não é um livro de história, mas é um livro em que o Espírito de Deus se comunica com o nosso espírito. Então a palavra de Deus tem que ser levado a sério, as escrituras. Amados, nunca foi em toda a história feita tanta tradução da palavra de Deus. Então Deus contou com os seres humanos para participar do seu projeto, que é o quê? A palavra de Deus. É por isso que muitos livros bíblicos têm informação de alguns autores, como Neemias, como Esdras, como Isaías, como Paulo escreve as cartas aos Coríntios, aos Colossenses, e assim por diante. Então nós precisamos entender que isso significa que são autores que eram inspirado pelo Espírito Santo de Deus, direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Eles não faziam aquilo que vinha na cabeça. Ele fazia aquelas experiências que ele tinha com o Espírito Santo de Deus. Amém? E assim Deus está esperando até os dias de hoje, porque nós somos cooperadores do projeto de Deus aqui na terra. Mas pastor, Deus agora vai me chamar para escrever livro? Não, já chamou. A sua vida precisa ser um livro aberto para que todas as pessoas possam ler e querer esse Jesus que você serve. Hoje não precisa mais de aparecer, levantar mais uma pessoa. Vou levantar o Daniel para escrever. Não precisa mais. Deus está procurando só assim, o Daniel
que Cristo vive na vida dele para que outras pessoas possam ler e entregar a vida para Jesus. Esse é o projeto de Deus nesses dias. Por isso, na quinta-feira, nós estamos aprendendo sobre a pessoa do Espírito Santo. Porque a pessoa do Espírito Santo quer nos capacitar para fazer parte do projeto de Deus. E eu creio que vocês estão aqui nessa noite, vão fazer parte desse projeto. Porque se você está aqui, essa palavra é para você. Então, eles foram escolhidos como seres humanos, como homens santos, ou seja, homens separados por Deus, sabe, iluminados pelo Espírito Santo, e deixou que sua vida fosse um instrumento de propósito da vida de Deus. Pessoas que se colocavam. Eu estava lendo um pedaço de um livro, que é Os Generais da Fé, e eu vi homens que abriram mão de tudo para poder servir a Deus, e para pregar o Evangelho. Homens que trabalhavam durante todo o dia, e depois no final da tarde saíam para evangelizar, para ganhar almas. O próprio Moody, ele orava todo dia, e ele não dormia, enquanto não ganhasse uma alma para Jesus. Uma noite, quando ele voltou para casa, começou a chorar, pedindo: Deus, hoje eu não consegui abordar ninguém, a rua estava vazia, não tinha uma pessoa. Daqui a pouco ele escuta a campainha da casa dele. Uma pessoa procurando. O senhor é o senhor Moody? É o pastor Moody? Ele: sim, sou eu. O senhor pode falar desse Jesus para mim? Porque eu vim procurando, perguntando aonde o senhor morava, e falaram que só o Senhor conhece esse Jesus. E ele começou a agradecer a Deus e louvar, convidou aquele homem para entrar, apresentou Jesus, e aquele homem se converteu ao Evangelho. E se tornou um dos cooperadores de Moody. Então, amados, isso é muito sério. Precisamos mudar a nossa vida com Deus. Não podemos se conformar com esse mundo. Paulo fala que nós temos que transformar a nossa mente. Não podemos aceitar um evangelho barato, de vir, ouvir a palavra, chegar em casa e vou ver fazenda. Não! Eu tenho que chorar porque tem muitas pessoas sofrendo. Tem muitas pessoas que estão nos hospitais precisando de uma intercessão, de uma oração. Tem um vizinho do seu lado precisando de você. Posso ouvir um amém? Amém. Amado, na Bíblia também encontramos ações do diabo? Sim. Por que Deus fez isso? Para registrar as suas falas, as suas estratégias, as suas maldades. Então, as pessoas que caem nas ciladas de Satanás é porque quer, porque a Bíblia está demonstrando todas as ciladas que ele faz. Tem ou não tem as ciladas? Sim ou não? Sim. Na Bíblia tem e fala todo o comportamento da carne que leva o homem a servir o diabo. Então, até isso, Deus foi maravilhoso, gente. Botou até o que o diabo faz na vida do homem. Botou homicídio dos irmãos, botou traições, botou tudo, e tem gente que até hoje está caindo, mas a partir de hoje isso não vai mais acontecer na sua vida, porque eu quero levantar homens e mulheres que sejam apaixonados pela palavra. Quantos querem ser abençoados? Ame a palavra de Deus. Pastor, eu já oro, tenho fé, ainda é pouco. Ame a palavra, porque a palavra vai ajudar você a decidir. Posso ouvir um amém? Porque a palavra te dá instrução. E agora você pega essa instrução e vai ter comunhão com o Espírito Santo de Deus para que isso vire realidade na sua vida. Então, a Bíblia, querido, nós encontramos tudo o que nós precisamos. Na Bíblia encontramos algumas narrativas e acontecimentos humanos, sim, para quê? Para o nosso ensino. A desobediência de Jonas. E eu achei muito interessante, porque nesses dias eu vi uma reportagem que 2 atletas estavam no mar, foi engolida por uma baleia, e a baleia cuspiu as 2 novamente para o mar. Eu falei: meu Deus, Jonas passou por isso, aconteceu de novo. As mulheres eram tão ruins que a baleia cuspiu. Mas o que acontece, gente? Isso é tremendo, é poder de Deus. Ensinando que homens falharam
E nós, tendo a instrução da palavra, não temos como cair mais, porque está revelado por Deus. Revelação é isso, é você saber que aquele que desobedeceu a Deus não teve recompensa. Então qual é o nosso papel hoje? Obedecer a Deus. Posso ouvir um amém? Amém. Nós precisamos buscar a palavra, por quê? Porque ela foi inspirada pelo Espírito Santo. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 15. Romanos 15, 4. Romanos, capítulo 15, verso 4. Quinta-feira, vem preparado, com papel, caneta. Posso ouvir um amém? Amém. E os textos você pode acompanhar, se você tiver habilidade. Se não tiver, anota no seu caderno, chega em casa, faz um checklist, confere. Faz igual os puritanos. Alguém já viu na Bíblia alguma carta, alguma recomendação aos puritanos? Tem algum livro dos puritanos? Por quê? Porque eram homens que recebiam a palavra, conferia e obedecia. Nesses homens não foi encontrado nada, porque até para pregar a Bíblia lá no templo, no território dos puritanos, eles conferiam se aquilo que estava sendo pregado era verdade ou não, porque se fosse mentira, eles retiravam do púlpito. Então, Romanos 15, 4, quem achou, diga emuná. Pois tudo o que no passado foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência, pela consolação das Escrituras, tenhamos o quê? Esperança. Por que a Bíblia foi escrita mesmo, pastor? Ela foi escrita para trazer ensino a quem é interessado. E louva a Deus, porque vocês estão interessados em aprender mais do Espírito Santo. Eu louvo a Deus porque vocês estão aqui nessa noite, porque vocês estão mostrando interesse. E Deus ama aqueles que se interessam de conhecer mais as coisas espirituais. Posso ouvir um amém? Amém. O texto também diz que o que as Escrituras traz? Traz paciência para aqueles que não têm paciência. Ah, eu sou muito impaciente. Pega a Bíblia, toma um banho, faz um chá e vai ler a palavra de Deus, até aquele sono bater bonito, e você vai dormir, e anjo vai poder falar contigo à noite. Amém? Então, se você é uma pessoa que está sem paciência, vai ler a Bíblia. Ah, não estou paciência com meu filho. Para tudo, vai lá ler a Bíblia. Porque está escrito em Romanos, Paulo fala, olha, esse livro, a Escritura, ela traz um determinado fim. Qual é? Paciência. Outra coisa que a Escritura traz, ela consola aquele que está aflito. Porque, gente, foi o próprio Espírito Santo que inspirou. Sim ou não? Sim. E Jesus falou que o Espírito Santo é o quê? O nosso consolador. Uma das funções do Espírito Santo é nos consolar. E como eu vou ser consolado? Lendo a palavra. Posso ouvir um amém? Amém. Precisamos abrir a nossa mente para isso. Nesse versículo também fala que as Escrituras, ela gera esperança para aqueles que desistiram. Eu quero dizer nessa noite, não desista, porque a palavra de Deus, ela está trazendo esperança para você. Todos os dias, quando você lê a palavra, você ouve a palavra, ela gera esperança no seu coração. Porque existe crentes hoje sem esperança? Porque não lê a Bíblia, porque não ora, decide na carne, decide nas emoções, mas eu quero dizer que isso hoje acaba em nome de Jesus. Porque se vocês querem ser abençoados mesmo, se vocês querem terminar o 2020 com o favor do Senhor, que esse ano foi o ano do favor de Deus, então busque mais a palavra, busque mais o crescimento espiritual, porque ainda não acabou, gente. A guerra só está começando. E essa guerra, ela é espiritual. Depois das eleições, vai ser novamente lockdown, todo mundo trancadinho de novo.
mais pessoas depressivas, mais pessoas estressadas, mais pessoas ansiosas. E pior, aquelas que estão na casa de Deus, que não deveriam se entregar a esse sentimento. Mas eu quero dizer que o Espírito Santo é aquele que vai trazer libertação a esses corações. E se você conhece alguém nesse nível, você vai ser instrumento de Deus, como esses homens que escreveram a palavra foram instrumento de Deus. Eu não faço célula porque eu não tenho o que fazer. Eu faço porque ali é uma vida que vai receber transformação. É uma pessoa que precisa de uma palavra, de uma oração. Aquelas que estão ali, elas estão sedentas, elas querem aprender. Então, queridos, que nessa noite você possa entender que a palavra de Deus foi inspirada pelo Espírito Santo e nós não podemos abrir mão disso. Posso ouvir um amém? Amém. Amados, aqueles que levam a palavra de Deus nunca deve pregar por si mesmo ou de acordo com a sua sabedoria. Por isso, não irá reproduzir frutos espirituais aos seus ouvintes. Então, se eu evangelizar, eu preciso falar de Jesus. Nós temos que abordar e falar de Jesus. Falar do amor de Deus. Falar que Jesus ele tem poder para fazer. Mas o que eu encontro hoje é muitas pessoas que não conhecem. Como é que vai falar de alguém que não conhece? Então chegou um tempo de conhecer mais Jesus. E como é que se conhece Jesus? Na intimidade. Se conhece Jesus na intimidade. Posso ouvir um amém? Porque intimidade é ter relacionamento com Ele todo dia. Porque conhecer é estar perto, é saber o que Deus gosta, o que Deus não gosta. Eu acho isso muito interessante. A pessoa, mas eu conheço fulano. Conhece nada. Tem que sentar à sua mesa, tem que comer com você, tem que saber como você é e você saber como ela é. Isso é conhecer. Posso ouvir um amém? Amém. Agora, uma pessoa que, igual a pessoa fala, eu conheço o Neymar. Conhece nada. Qual foi o dia que ele chamou para jantar na casa dele? Qual foi o dia que ele falou assim, não, vem comer um macarrão, carne moída aqui em casa? Eu acho que ele nem sabe o que é isso, né? Já passou dessa fase ele, né? Então, o que acontece? Nunca te chamou para isso. Então, você não conhece. Você tem informação sobre ele, mas conhecer não. Amém? É o que está acontecendo com muitos crentes hoje. Ele tem informação sobre Jesus, ele tem informação sobre Deus, ele tem informação do Espírito Santo, ele tem informação sobre dons espirituais, mas ele não experimenta nada disso. É interessante, não está escrito aqui não, mas Deus me deu agora. O que acontece? É igual aquela pessoa que vai para um restaurante chique e tem um buffet com tudo aquilo de gostoso, não dá para entender? É aquele risoto de camarão, aquele bobó de camarão, aquela lagosta, aquela picanha, aquele queijo coalho com melado em cima, aquela torta de limão. Já vai imaginando aí, vai imaginando. Pô, pastor, para que eu estou cheio de fome. Mas é por aí mesmo. Aí você chega diante daquele buffet lindo e maravilhoso e você não come ele. É assim que muitos crentes estão vivendo. Os dons espirituais, os poderes espirituais, a direção espiritual de Deus para a nossa vida, todo o banquete do reino de Deus está posto à nossa mesa para a gente aproveitar e desfrutar, mas não está sendo desfrutado. Chega na hora do buffet, não sabe como é que vai, o que vai comer. Sabe o que ele faz? Ele só come arroz e enche o prato de feijão. Esquece que isso ele come na sua casa todo dia. Quantos estão me entendendo? Uma pessoa que paga R$100 num rodízio e bota o prato cheio de arroz, de feijão, é igual os crentes que não estão aproveitando o banquete do Senhor. Quantos estão me entendendo aqui? Se eu vou para a churrascaria, eu faço até jejum. Chega lá, a turma vai fazendo a fila lá no negócio de arroz, batata, não sei o quê. Eu vou logo no da carne.
Eu vou logo no da carne. Qual é a melhor carne que tem aí? Tem aí o filé mignon com queijo? Ah, tem, então desce. Tem picanha? Tem. Tem aquela maminha? Tem. Então, aí o pessoal fica só olhando. Quando eles estão indo para a churrasqueira, eu já voltei. Porque eu entendi, querido, que eu estou sendo servido como filho de Deus. No mundo espiritual, a mesma coisa. Arroz eu como em casa, feijão eu como em casa, batata frita eu como em casa. Quantos estão me entendendo? Aí ele enche, aí quando chega na hora da sobremesa, ele não come nada. Porque ele está cheio de arroz, está cheio de feijão. Não estou desfazendo disso, quem está me entendendo? Mas se eu estou diante de um buffet de luxo, eu vou aproveitar. Amém? Eu vou aproveitar. Assim é no mundo espiritual. Deus já colocou um banquete sobre nós, já entregou para cada um de nós se servir do banquete espiritual e usar desse banquete, mas não está sendo usado. Mas nessa noite, vocês vão aprender a usar desse banquete e desfrutar em nome de Jesus. Nós temos que desfrutar. Toda quinta, todo domingo, toda célula, toda reunião é um banquete para você. É isso que você tem que entender. Ah, eu vou para a igreja. Não, eu vou para o banquete. Eu vou alimentar o meu espírito, porque amanhã Deus quer me dar uma vitória, Deus quer me abençoar, e eu tenho que ter maturidade para segurar essa bênção. Porque tem gente que não recebeu porque não tem maturidade. Deus não dá bênção para criança. Não se pode. Eu não posso chegar para o meu sobrinho de 1 ano e dar a chave do carro para ele e falar assim, toma, vai lá andar de carro. Não posso. Quantos estão me entendendo? Ele não tem maturidade. Ele não sabe nem o que é isso. Ele só quer o chaveiro para ficar mordendo porque o dente está coçando. É assim que muito crente está. Ele pega o chaveiro, a chave da porta dos céus para a vida dele, mas ele está mordendo, achando que é mordedor. Abre essa porta, entra e usa o poder de Deus na terra. E para de viver de aflição. Para de viver de aflição. Bota o joelho no chão, vai orar. Porque a palavra, ela é inspirada pelo Espírito Santo de Deus. E agora, como isso vai acontecer? Eu ouço a palavra, eu leio a palavra e o Espírito começa a tomar a minha vida e eu começo a agir em favor do poder de Deus. Posso ouvir um amém? Amados, dentre de muitas razões para sermos batizados com o Espírito Santo, né? Dentre muitos isso, pessoas que têm o Espírito Santo, ela recebe a sua salvação também. E ela reconhece Deus como Pai, Jesus, o Filho de Deus. E ela reconhece o Espírito Santo como o ajudador, como o conselheiro, como o consolador. É o Espírito Santo que testifica isso, gente. Amém? E ele testifica que nós iremos se encontrar com Jesus. Porque tem crente que até hoje você pergunta, você é salvo? Ele, não sei. Você vai para o céu? Eu não sei, pastor. Aonde é que compra a passagem? Tem que tirar passaporte? Amados, precisamos crescer. Porque Deus tem coisas maravilhosas para fazer na nossa vida. E o Espírito Santo é que vai nos ajudar. É o Espírito Santo, ele é tão importante na obra da salvação, que Paulo escreve isso em suas obras. Romanos 8, 9. Romanos, capítulo 8, verso 9. Que diz assim: vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Paulo está dizendo, aquele que não tem o Espírito Santo de Deus, não é de Deus. Então, a única maneira de identificar se uma pessoa é filho de Deus, ele tem que ter o quê? O Espírito Santo. Quando você vai em algum lugar, num prédio, você vai entrar, ou fazer alguma documentação, vai no cartório, qual é a primeira coisa que eles te pedem? A sua identidade.
para mostrar que você é brasileiro, quem é o pai, quem é a mãe, não é isso? Vê tudo ali. Assim é o Espírito Santo. Ele é o quê? O passaporte, é ele que valida a nossa identidade como filho de Deus. Posso ouvir um amém? Amados, o batismo com o Espírito Santo não é uma questão de opção ou condição para ser membro, para ser um obreiro, para ser um pastor, para ser um bispo, para ser apóstolo de um ministério ou congregação. Não é uma questão de uma opção e condição, não. O Espírito Santo é obrigatório para todos aqueles que são membros do corpo de Cristo. Quem é membro do corpo de Cristo é cheio do Espírito Santo. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos ter isso, fazer parte do corpo de Cristo, aquilo que nós declaramos e anunciamos todo mês, quando tomamos da ceia e comemos do pão. Isso precisa ser verdade. Não é apenas um pedacinho de pão e um cálice de suco da uva. Nós temos que fazer parte mesmo. Nós temos que ser o corpo de Cristo aqui na terra. Posso ouvir um amém? Porque esses homens que escreveram as Escrituras foram o corpo de Cristo. O que nós estamos fazendo no corpo de Cristo? Temos que parar e analisar isso. Então, essa mudança vai acontecer quando todos nós fomos batizados com o Espírito Santo. O Senhor Jesus conquistou o nosso direito de sermos salvos na cruz. Assim tem sido a vida de muitos, como o ladrão da cruz, que foi salvo na última hora. Foi ou não foi? Foi. Ele fala para o outro: Barrabás, esse homem é o filho de Deus, ele não tem pecado, nós somos ladrões. Ele se arrepende, e ele fala para Jesus: Jesus, eu me arrependo, eu reconheço que você é o filho de Deus. Jesus fala o que para esse? Não se preocupe, porque ainda hoje, você estará onde? No paraíso. Ele fala: comigo no paraíso. Esse foi levado por Jesus no paraíso. Jesus vai, leva ele, depois volta. Que a Bíblia diz que ele ressuscitou. Se for para mim, fala que eu não vou poder atender agora não. Fala que é a hora do culto. Então o que acontece? Nós precisamos entender isso. Tem muitas pessoas que só estão deixando de entregar a vida para Jesus na hora que vai morrer. Não deixa eu aproveitar a vida, mas chega na última hora, eu vou me arrepender e aí Jesus salva. Salva, pastor? Salva. Salva. Não tem problema nisso. Ele salvou o ladrão da cruz, sim ou não? Sim. Tem pessoas que só aceitam Jesus no leito, quando está morrendo, quando está sem ar, quando o pulmão parar. Você quer Jesus? Também não vai querer naquela hora? Vai querer, porque é a última chance dele entregar para Jesus. Amém? Ele entrega? Entrega. Mas só tem uma diferença, e eu fiquei muito tempo pensando sobre isso. Uma coisa que me incomodava era isso, gente. Como é que posso entregar minha vida para Jesus e agora um camarada que entregou a vida para Jesus agora vai estar no céu do mesmo jeito que eu vou estar? No lugar que eu vou estar? Eu ficava em crise com isso. Mas orando e pedindo a direção do Espírito Santo de Deus, eu entendi o propósito de Deus. Reconhecer Jesus como Filho de Deus e Deus Pai, e se arrepender e salvo, ele vai? Vai. Se ele decidir na última hora, vai. Só que eu tenho algo a mais que ele não vai ter. A Bíblia diz: a recompensa. Daqueles que entregaram a vida para Jesus e vivem uma vida de santidade, se prepare, que Deus vai te entregar a recompensa no céu. Amém. Que isso, pastor? Apocalipse 22, 12, abra a sua Bíblia. A diferença é essa. Aquele que não são salvos e prossegue em santidade, ele recebe a recompensa de andar em santidade e fazer as obras de Deus. Mas aqueles que são salvos em última hora, não vai receber recompensa, não vai receber coroa, não vai receber nada. Ele só vai estar lá no céu.
Mas aqueles que entregaram a vida para Jesus e faz boas obras aqui na terra e anda em santidade, se prepare, porque a recompensa do Senhor virá. Posso ouvir um amém? Apocalipse 22, 12 diz: eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o quê? Com a sua obra, o que tem feito. A pergunta é: o que você tem feito para Jesus? Esqueceu que só vai ter recompensa no céu quem está fazendo alguma coisa para Jesus? Deixa eu ensinar algo que eu estava orando ontem, pedindo uma direção de Deus para algumas coisas. Tem duas maneiras de você viver. Não, só tem... O ser humano ele tem duas opções, ou ele viver ou sobreviver. Há uma diferença. Pastor, é a mesma coisa? Não. Sobreviver é uma coisa, viver é outra. Sobreviver é uma necessidade escassa que você está vivendo para você manter a sua vida, para você não morrer. E viver, você vive desfrutando de tudo do bom e do melhor. Então você tem essa opção no reino de Deus. Ou você vive, ou você sobrevive. Ou você vive, ou você sobrevive. Mas quando eu tenho o Espírito Santo de Deus, eu vivo. Mas quando eu não tenho o Espírito Santo, eu vivo sobrevivendo. Eu tenho que ficar pedindo alguém para orar por mim, eu tenho que pedir alguma coisa, fico sempre na dependência de alguma coisa para poder alcançar. Quantos estão me entendendo? Quando você vive, as coisas já acontecem naturalmente. Quando você sobrevive, você precisa de algum milagre, precisa de alguém, você precisa, sabe, de alguma coisa externa para você não sufocar. É isso que nós precisamos entender, gente. Deus não nos chamou, Deus não nos salvou para sobreviver, Deus nos chamou para viver, para reinar. Nós somos filhos de Deus. Eu não posso ficar sobrevivendo de um dia após a outro, uma coisa, agora melhora, agora fica ruim, agora melhora, fica ruim. Não! Todo dia vai ser bom. E se chegar o dia ruim, o Senhor vai estar comigo e no outro dia vai ser melhor. Porque Ele falou que vai ter o dia mau, mas não vai ser todos os dias maus. Na Bíblia está falando que vai ser vários dias maus. A Bíblia diz que vai surgir o dia mau. Quantos estão me entendendo? Mas tem crente que todos os dias dele é mau. Todos os dias. Ele bate com o dedinho na cama, no outro dia ele tropeça, no outro dia ele bate com a cabeça na porta. Todo dia uma coisa ruim na vida dele. Ele não vive. Todo dia acontece alguma coisa. Ele vai comer, a carne cai no chão. Ele vai beber, tomar café, entorna o café. Todo dia é mal para esse homem. Mas eu quero dizer que aquele que está em Cristo, ele vive e reina. Amém. Amados, sabemos que a maioria que diz ser cristão tem abandonado a fé por seus próprios motivos. E que, na verdade, se deve à ausência do Espírito Santo ou batismo do Espírito Santo. As pessoas que estão desistindo da fé é porque ela não foi revestida do Espírito Santo. Por quê? O fato é que a maior necessidade do batismo com o Espírito Santo é justamente manter a fé acesa. Quando você recebe a fé, que a fé, Hebreus fala que a fé vem pelo quê? Ouvir a palavra de Deus. Então, quando eu ouço a palavra de Deus, startou a minha fé. Amém? E agora, o que eu preciso para manter essa fé ainda acesa, estartada dentro de mim? O Espírito Santo. É o Espírito Santo que sela para que a fé não seja removida. Posso ouvir um amém? É como se o Espírito Santo criasse um campo de força no nosso espírito quando nós recebemos a fé. É muito simples. Hoje eu tive uma experiência quando eu estava fazendo isso. Deus me trouxe esse texto, isso que eu estou explicando para você. Quantos já cortaram aipim aqui? Pastor, eu já cortei aipim. Já cortou aipim? Aipim? Então.
A casca do aipim é só aquela parte preta? Você só tira aquela e bota na panela, manda fazer? Não. Faz o que mais? Tem que tirar a parte... vermelho, não. Esse aipim aí não tá bom, não. Então, eu abro da seguinte forma. Eu cravo o facão. Pum, cravou. Chegou numa parte que ele não passa mais. Eu viro o facão para a direita, para a esquerda. Aí eu consigo tirar aquela capa protetora do aipim. É isso mesmo? É assim que vocês abrem? Eu também faço isso. Porque você bota o facão, bate para um lado, para o outro, vai saindo, né? E só depois que você pega, não é isso? O aipim. Mas tu já coloca dentro da panela? Não. O que você faz antes de botar na panela? Tem que lavar. A mesma coisa, querido. Tem algum telefone tocando? Fala que eu não vou poder atender agora, não. Olha só como é que acontece. Vamos aqui. Deve ser um aipim que vai fazer machado para a gente comer. Com carne seca. Pode fazer, que eu vou lá. Olha só. Fiquei cheio de água na boca de aipim, gente. Alguém vai fazer aipim hoje aí? Me convida. Então, o que acontece? A mesma coisa somos eu e você. Quando você recebe a palavra de Deus e guarda dentro de você, o Espírito Santo cria uma capa igual é feita no aipim. Aquela parte marrom pode descascar, pode vir, pode mexer, mas o aipim fica protegido, não é isso? Assim é eu e você. Mas nós não podemos permitir que o Espírito Santo saia da nossa vida, porque se sair, vai conseguir afetar a nossa vida. Porque mesmo tirando aquela casca, aquela parte marrom, ainda o aipim está protegido. Assim é a minha vida e a sua vida. Enquanto o Espírito Santo estiver em nós, nós ainda estamos protegidos e salvos no nome de Jesus. Não podemos abrir mãos disso, gente. E eu já quero concluir. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 10. Hebreus 10, 36. Hebreus 10, 36. Hebreus, capítulo 10, verso 36. Quem achou, diga emuná. Emuná significa uma fé. Está fraco. Uma fé. Isso aí. Até vocês sonhar de noite com isso. Diz assim: vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, receba o que Ele prometeu. Pois em breve, muito breve, aquele que vem virá e não demora, ou demorará. Mas o meu justo viverá o quê? Está falando de vocês. E se retroceder, o que Deus fala aí? Não me agradarei dele, ou não se alegrarei nele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são o quê? Salvos. Posso ouvir um amém? Esse é você. É para isso que Deus convidou você para estar aqui essa noite. Sabe, para que você persevere. Pastor, eu estou passando pelo... Persevera. Marca esse texto aí. É uma declaração de Deus. Vocês precisam perseverar. É uma ordem, não é uma questão de sine qua non. Ah, se você fizer... Não. Se vocês precisam perseverar.
Por que eu tenho que perseverar, pastor? Porque depois que eu perseverar, eu vou ter a vitória, eu vou ter a recompensa, eu vou ver o resultado. Posso ouvir um amém? Aprenda algo, gente. Toda vez que a situação ficar complicada, continue perseverando, porque a tua bênção está depois desse problema. Só que Satanás coloca o problema para te distrair naquilo que grande o Senhor vai trazer sobre a tua vida. Ele vai tentar distrair. Quantas pessoas eu já vi a bênção de Deus do lado dela, mas ela se distraiu e não perseverou. Aí o que acontece? Tem que começar tudo de novo. Então persevere. Primeiro, persevere sempre. Amém? Segunda coisa que eu vejo nesse texto, muito importante para nós, nessa noite, faça a vontade de Deus. Faça a vontade de Deus. Posso ouvir um amém? Amém. Terceiro, tenha sempre fé. Tenha sempre fé, porque ele diz, mas o meu justo, ele está falando o meu, você pertence a ele. Você pertence a Jesus. Eu tenho convicção que eu pertenço a ele. Porque eu, literalmente, eu vivo como um filho de Deus, eu vivo como um escravo de Deus. Porque ele é meu dono. Não é o que A, B, C, ou um governo, ou um movimento que vai mudar a minha maneira de viver com Deus. Não, não vai. Porque eu decidi que eu tenho um dono, e o nome dele é Jesus. Então, tudo que eu faço, eu pergunto primeiro para quem? Para o meu dono. Porque eu não quero quebrar a cara, eu não quero quebrar a cabeça. Por isso que ele diz o seguinte, que o meu justo viverá o quê? Pela fé. Que justo é esse? Justificado em quem? Em Cristo. Que reconhece que a sua salvação foi através da cruz do Calvário. Quem está me entendendo? Que quem te justifica é o Senhor. Amém? Então, o meu justo viverá pela fé. Então, tenha sempre fé no teu espírito. Posso ouvir um amém? Por último, não retroceda. Diga para essa pessoa do seu lado, não retroceda. Eu estou desanimado. Não retrocede. Eu estou com uma lista de pessoas que eu tenho que ligar ainda essa semana para falar para ela, ei, não retrocede. Eu estou quase falando assim, Deus, fala o seguinte, ela não quer a benção, dá para mim. Porque ela vai retroceder, dá para mim, pô. Dá para mim a benção. Mas não quer, não é verdade? Não quer, me dá. Mas ele fala, Daniel, eu prometi. E eu vou cumprir. Mas ela precisa o quê? Perseverar. Posso ouvir um amém? Amém. Porque não é para mim, é para aquela pessoa. E ela que tem que perseverar. Então, amados, que hoje você busque o Espírito Santo para entender as Escrituras. Porque foi ele que inspirou os homens de Deus, santos, para escrever as Escrituras. Pastor, não estou entendendo isso aqui. É mesmo? Quem foi que inspirou mesmo, hein? Alguém sabe? Quem foi que inspirou a igreja? Espírito Santo. Então, quem eu vou pedir ajuda? Você tem que orar e falar, Espírito Santo, me ajuda, que eu não estou entendendo isso que está escrito. Eu não estou compreendendo. Que nem eu fiz com o ladrão da cruz. Falei, Senhor, como é que pode? O cara chegou agora, já vai ser salvo, e a turma que entregou a vida antes? E os discípulos? Como é que fica nessa história? Aí Deus falou, tem um segredo lá em Apocalipse que você não viu ainda, Daniel. Vai ler capítulo 22. Aí eu vou lendo. Aí ele fala, não, a diferença é essa, que quem é salvo no momento da sua morte, ele só é salvo. Agora, aquele que é salvo antes,
e ele vive em santidade e faz boas obras, recebe a recompensa. Então eu tenho a certeza que eu não vou ficar no céu de mão vazia. E eu espero também que você não fique. Posso ouvir um amém? E eu quero convidar você a ficar de pé. Eu vou ver a turma toda. Ué, como é que você fez para ganhar isso aqui de Jesus? Falei, o segredo, é a recompensa. Eu levei a sério as escrituras. Eu me entreguei quando eu recebi a palavra de confronto para mudar de vida. E eu decidi mudar. Amém, gente? Tudo é uma questão de decisão. Ah, pastor, eu estou com uma vida horrível. Porque lá atrás você decidiu errado. Mas ainda há chance para decidir certo. Se você quer colher mais lá na frente, então decida certo hoje. Posso ouvir um amém? Decida certo. Eu, por exemplo, se Jesus não voltar antes, eu quero viver até os 120 anos. Então eu tenho que plantar muita coisa boa hoje. Para quando eu chegar com meus 120, tá o quê? Só recebendo as bênçãos de Deus. Posso ouvir um amém? É assim que nós precisamos entender o Evangelho do Senhor. E eu quero que nesse momento de adoração, nesse momento de louvor, você feche seus olhos e que você hoje faça uma aliança com o Espírito Santo, para que Ele venha te revelar a palavra de Deus, que no momento em que você estiver lendo a palavra de Deus, Ele possa entrar no teu espírito e testificar a palavra de Deus. Posso ouvir um amém? Porque Ele tem poder para isso. A Bíblia diz que o Espírito Santo tem poder de entrar na medula de uma pessoa. Ela entra entre as emoções e o espírito e remove todo o mal sobre a pessoa. Ele fala que o espírito age como uma faca de 2 gumes, ou seja, corta dos 2 lados, aonde separa para que você receba o melhor de Deus. Que nessa noite você venha nascer de novo, que você venha se arrepender, que você volte ao primeiro amor, apaixonado por Jesus como era antes. Até para escolher o sapato, o tênis que vai para a igreja, você vai perguntar ao Espírito Santo: Espírito Santo, estou bonito para esse tênis ou com o sapato? Você vai olhar para o espelho e você vai falar: Espírito Santo, essa roupa te agrada, Espírito Santo? Eu estou sendo decente? Eu pareço crente, filho de Deus? E o Espírito Santo vai falar: vai, tá assim, pode ir. Ou ele vai falar: não, troca, porque eu não gosto dessa cor não. Eu gosto dessa outra cor, porque essa cor que está no céu. É assim. É assim que temos que viver. Posso ouvir um amém? Decidir pela direção do Espírito Santo de Deus. Porque a Bíblia, ela é o livro divino para as nossas vidas. Algo que vem da parte de Deus. É algo poderoso, gente. Quando você recebe a palavra. É poderoso quando você vive a palavra. Porque muitos recebem, mas não vivem. Essa é a diferença. Porque a Bíblia diz em Provérbios que o sábio é aquele que ouve e pratica. E eu quero liderar e pastorear uma multidão de homens e mulheres sábios, que ouve a palavra e vai colocar em prática. E sabe quem vai fazer a obra? Espírito Santo de Deus. É tempo de mudança, gente. É tempo de mudar e parar de se contaminar com o evangelho barato que estão pregando por aí. Que tudo você pode, que tudo Deus entende. Deus entende nada, vai ler a Bíblia, porque Ele abre o chão e mata todo mundo. Deus odeia aquilo que Ele já falou que Ele não quer na vida de um homem e de uma mulher.
Está nojento essa geração falando de Jesus que nunca teve uma experiência com Ele, que nunca passou uma necessidade, que nunca foi para um hospital público, que nunca sofreu. Acorda 10 horas, toma suas frutinhas, chocolatinho e vai para uma rede social falar que Jesus entende o que você está passando. Jesus não te chamou, isso é muito mesquinho. Jesus te chamou para transformar a tua vida. Não foi à toa que Ele escolheu 12 homens incapazes para fazer apóstolos, homem usado pelo Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus, a palavra de evangelho é de transformação. Se você está aqui nessa noite é porque o evangelho transformou você. Então para de ouvir evangelho barato. Ou você entra para guerrear, ou você vai perder. Nós estamos no fim dos tempos, vivendo tempos de guerras. E nós temos que se posicionar hoje, para amanhã ter a recompensa da parte do Senhor. Posso ouvir um amém? Hoje eu quero que você converse com o Espírito Santo. Eu quero que você hoje reconheça que Ele inspirou as Escrituras para favorecer você. E se você não tem buscado as Escrituras, se você não tem buscado a palavra, que você se arrependa e peça perdão para Ele. Porque muitas vezes Ele estava do teu lado querendo te explicar, e você, não estou entendendo, fecha a Bíblia, vou ver televisão. Eu vou mexer no meu zap, vou mexer no Facebook, vou no Instagram. Não resolveu nada na sua vida. Rede social não vai trazer nenhum benefício espiritual para você. Só vai perturbar a sua mente. Em que você vai ver todo mundo feliz, contente com as suas conquistas, e você ainda não tem nenhuma. Então é tempo de você mudar hoje. Falar: Senhor, eu quero vencer. Eu entro nessa guerra agora. Eu não quero mais viver essa vida. Hoje, antes de vir para cá, eu estava vendo uma ferramenta de um treinamento que eu fiz, que é uma mulher grávida. É uma mulher grávida. E aí está escrito dentro aí tem um bebê. Aí está escrito assim, zona de conforto. Até para uma criança nascer, Deus deu um tempo, 9 meses, não é isso? Sim ou não? E tem uns que Deus vê que cresce muito, tem que sair antes. Gabriel teve que sair com 8 meses. Tem uns que tem que sair com 7. Por que tem que sair da barriga da mãe? Para sair da zona de conforto. Então, se desde o ventre da nossa mãe, Deus determinou um tempo certo para ficar na zona de conforto, é porque aqui fora não tem mais conforto. Posso ouvir um amém? Amém. É partir para dentro. É igual criança que já tem dente, mamãe ainda está dando papinha, está estragando. Tem que já jogar uns caroços. Toma aí, mastiga aí. Joga umas carnes dentro dele. Ele tenta vomitar, empurra, bota o dedo. Sai da zona de conforto. Tem jovem hoje que, até hoje é a mãe que faz o Nescau, ainda tem que coar para não ficar o carocinho, porque ele fica nervosinho quando mastiga o carocinho do Nescau. O pão não pode ser de ontem não, tem que ser o de hoje. E quando a mãe faz comida, fala: só tem isso, essa porcaria. Meu Deus do céu, se eu falasse isso na minha época, eu não tinha nem dente hoje para sorrir para vocês. Amado, é tempo de se posicionar. Nós somos revestidos do Espírito Santo. E nada pode acontecer com a gente. Só acontece porque há incredulidade no coração. Não determinou com fé. Não determinou com autoridade. Nós estamos vivendo um novo tempo, gente. Deus está dando a oportunidade de viver coisas maravilhosas. Esse ano 2020 é o ano do favor de Deus. Então que nesse momento, amados, busque o Espírito Santo. Pede para Ele te visitar hoje.
Ele quer mudar a sua vida, mas você tem que decidir fazer coisas novas, porque se você sair daqui e não tomar nenhuma decisão nova amanhã, não adianta. Foi a mesma coisa que você falou na virada. Aí ano que vem vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo. Não fez nada. Eu fiz a minha agenda. Voltemos da pandemia, eu voltei com todo o gás. Rede todo sábado. E só bênção, viu? Uma bênção atrás da outra. E ainda não acabou 2020 não. Se prepare, porque depois do Natal aqui só vai ter o culto de gratidão. Mas não é história não, vai ter que provar, vai estar provado. Deus não quer mais uma fé de teoria, Ele quer ver as obras. Ah, eu tenho fé, cadê as obras? Ah, não tem obra, então não tem fé. Trate de arrumar fé. Amém? É tempo de buscar no Espírito Santo e falar: Senhor, eu vou conseguir. O Senhor é comigo. Eu creio, eu tomo posse dessa palavra. E outra coisa, quando o Espírito Santo falar, boquinha fechada. Sabe por quê? Tem muita gente perdendo bênção porque está com a boca aberta. Eu aprendi que boca aberta entra mosca. E mosca se engasga. Aí tu joga tudo para fora que Deus revelou para você. Ó, boca fechada. É noite de arrependimento. É noite de intimidade com o Espírito Santo. É tempo de adoração ao Espírito Santo de Deus. E é você e Deus. Feche seus olhos e põe a mão no teu coração e se abra para o Espírito Santo de Deus. Fale com o Espírito Santo, converse com o Espírito Santo de Deus. Não é para ficar cantando a música, não é para ficar falando, não é para orar por ninguém, não. É para você. É você que precisa se revestir do Espírito Santo. Amém, queridos? É você. Não é ninguém que ficou em casa, não. Quem ficou em casa, ficou. O revestimento é para você. Se reveste, porque você vai ser instrumento na vida de quem ficou em casa. Amém? Se você não confiar no Deus que você serve, que Ele está cuidando da tua casa, então alguma coisa está errada em você. Na tua casa está tudo sob o controle de Deus. E acabou. Então busque o Senhor nessa noite. Busque o Espírito Santo.